Durante a década de 1970, a cidade de Nova York aparentemente era um lugar tranquilo para se viver. As crianças podiam andar pelas ruas tranquilamente e não havia o medo da violência que há hoje em dia. Isso até que um garotinho chamado Ethan Petts, de apenas 6 anos de idade, desapareceu misteriosamente entre os 2 quarteirões que separavam sua casa do ponto de ônibus. Na verdade, essa era a primeira vez que Ethan ia para a escola sozinho. Primeira e última, já que depois do seu desaparecimento, ele nunca mais foi visto. A notícia do desaparecimento do garotinho deixou os Estados Unidos em choque. As famílias que tinham crianças pequenas ficaram em alerta e mudaram completamente a maneira de cuidar dos próprios filhos. Mas como Ethan desapareceu? Quem estava envolvido em seu desaparecimento? Durante 40 anos. Isso foi um verdadeiro mistério. Mas, por acaso, há alguns anos, acabaram descobrindo quem era o culpado pelo sumiço do garoto. Bom, mas vamos recapitular essa história para vocês entenderem exatamente como tudo isso aconteceu. Era uma manhã agitada do dia 25 de maio de 1979. Era o último dia de aula antes do final de semana do Memorial Day, uma data em que os norte-americanos homenageiam os militares que morreram em combate durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Julie, mãe de Ethan, sempre costumava levar o filho para a escola antes do trabalho. Mas nesse dia, a irmã mais velha de Ethan ficou com preguiça de sair da cama, enquanto Ethan acordou animado e percebeu que o dia corrido da mãe poderia ser uma chance de pedir para ir à escola sozinho. Já fazia um tempo que ele tentava convencer a mãe a ter mais independência. Mas quem em sã consciência deixaria uma criança de apenas 6 anos ir para a escola sozinha? Hein? Hoje em dia, dificilmente os pais de uma criança permitiriam isso. Mas como eu citei anteriormente, era a década de 70, quando tudo era mais tranquilo e as pessoas não tinham tanto medo quanto hoje. O fato é que Julie, sem muita relutância, concordou com o filho. Ela tratou de arrumar Ethan, dando a ele uma mochila decorada com elefantes, cheia de brinquedos, que ele tinha ganhado da mãe de um amigo. Além disso, Ethan saiu de casa usando seu boné favorito da Eastern Airlines, uma extinta companhia aérea norte-americana, um tênis listrado e no bolso ele carregava $1 para tomar um refrigerante na escola. Ethan saiu de casa todo feliz, até porque era a primeira vez na vida que ele ia para a escola sozinho. Só que depois de sair de casa, ele nunca mais foi visto. Na parte da tarde, a mãe de Ethan ficou assustada ao saber que ele não tinha nem embarcado no ônibus e muito menos ido para a escola. Começava aí o pesadelo da família Patz. Ao perceber que o desaparecimento do filho era algo real, Julie ficou em choque. Imagine o que se passa na cabeça de uma mãe que o filho desaparece na primeira vez que ela o deixa sair sozinho. Em questão de horas, o apartamento da família foi transformado em um centro de comando com jornalistas, policiais e voluntários, todos eles trabalhando para tentar encontrar o garoto. A imagem de Ethan se espalhou rapidamente por toda a cidade de Nova York, estando estampada nas primeiras páginas dos jornais da cidade e exibida nos noticiários de televisão. Pelas ruas de Nova York, também era possível encontrar anúncios de desaparecido, com uma foto de Ethan. A foto do garoto também apareceu em milhares de caixas de leite nos Estados Unidos, algo que se tornou comum depois desse caso. Bom, na verdade, Ethan é considerada a primeira criança da história a estampar as caixas de leite. Todo o alvoroço causado pelas buscas do garoto fizeram a polícia bater de porta em porta pela vizinhança dos Patz, com policiais mostrando a foto de Ethan, fazendo perguntas e vasculhando cômodo por cômodo das casas para ver se encontravam alguma pista.
O desaparecimento do garoto comoveu muito mais do que apenas a sua vizinhança. A data em que ele sumiu, 25 de maio, foi designada pelo presidente Ronald Reagan como Dia Nacional da Criança Desaparecida. E seu caso ajudou a criar, em 1984, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. E apesar de toda a comoção e atenção que foi dada ao caso de Ethan, infelizmente, a família nunca teve uma resposta sobre o seu paradeiro. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias sobre o que realmente tinha acontecido com o garoto. Uma delas dizia que o pedófilo e condenado José Ramos, quem as autoridades perseguiram durante anos, poderia ser o responsável pelo desaparecimento da criança. Essa teoria surgiu porque o tal José Ramos teve um breve relacionamento com uma mulher que tinha sido contratada por um tempo para levar Ethan da escola para casa. Considerando esses fatos, essa teoria fazia todo sentido, não é? Mas nunca conseguiram encontrar evidências que comprovassem a relação do pedófilo com o desaparecimento de Ethan. No ano de 2000, os investigadores passaram 8 horas vasculhando o porão de um prédio em que Ramos havia morado por um tempo. A busca até encontrou fragmentos de ossos, mas descobriram que pertenciam a animais de estimação. Então, em 2001, 22 anos após o seu desaparecimento, Ethan Paz foi declarado legalmente morto. Não havia pistas, nem suspeitos, e nada que pudesse desvendar o misterioso desaparecimento de Ethan Paz. Mas, em 2012, as coisas começaram a mudar. As autoridades vasculharam o estabelecimento de um homem que conhecia Ethan e que morava perto da casa do garoto. A busca ocorreu depois que os investigadores receberam a informação de que o tal homem, chamado Othniel Miller, havia feito um piso de concreto em seu estabelecimento logo após o desaparecimento de Ethan. Seria ele o assassino de Ethan? As buscas chegaram a chamar a atenção da mídia. Mas no final das contas, os restos mortais do garotinho não foram encontrados. As autoridades tinham levado falsas esperanças para a família, que apesar de não ter mais chances de encontrá-lo vivo, queria saber que fim o garoto tinha levado. Só que semanas depois dessas buscas, as autoridades receberam uma nova denúncia. Dessa vez, um homem de Nova Jersey, chamado José Lopes, procurou as autoridades e disse que acreditava que seu cunhado, Pedro Hernández, poderia ter sido o responsável pelo desaparecimento de Ethan. No dia do desaparecimento de Ethan, Pedro Hernández era um jovem de apenas 18 anos que tinha acabado de abandonar a escola. Como resultado, ele arrumou um trabalho em uma bodega que ficava próxima ao ponto que Ethan costumava pegar o ônibus. Pouco tempo depois, talvez em alguns dias, o tal Pedro Hernández voltou para Nova Jersey, pois tinha conseguido um emprego em uma fábrica de roupas. Porém, ele começou a dizer às pessoas que havia matado uma criança na cidade de Nova York e chegou a confessar o crime para um grupo de oração do qual fazia parte. Ele também confessou o crime para a ex-esposa antes de se casarem. Depois de ser abordado e interrogado pela polícia, o homem acabou confessando o crime. Ele contou que atraiu Ethan para o porão da bodega, oferecendo a ele um refrigerante e depois o atacou. Ethan foi sufocado, colocado dentro de um saco plástico e depois dentro de uma caixa, que foi deixada a cerca de um quarteirão de distância. No julgamento, como não havia nem os restos mortais de Ethan ou qualquer cena do crime da qual eles pudessem extrair evidências, os promotores tiveram pouco com o que trabalhar. Eles gravaram gravações e vídeos de entrevistas que o assassino deu às autoridades na época de sua prisão e apresentaram os depoimentos dos detetives e das pessoas a quem ele havia confessado o crime décadas atrás. A defesa argumentou
que o acusado tinha inteligência limitada e um transtorno de personalidade, que torna difícil para ele distinguir a realidade da fantasia. Por isso, os advogados acreditavam que ele pode ter confessado algo que acreditava ter feito, mas isso não significa que ele realmente fez. Após alguns anos de julgamento, Pedro Hernandes foi considerado culpado por assassinato e sequestro no dia 14 de fevereiro de 2017. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. E a família Petz, apesar de não ter encontrado os restos mortais da criança, se sentiu aliviada por ter conseguido colocar o assassino atrás das grades. Essa foi a trágica história de Ethan Parts. Terrível, sempre terrível, não é? Eu fico por aqui. Mas nos vemos, em breve. E mais um caso, patrocinado pela Fatos Desconhecidos. Grande canal. Eu encontro com vocês lá. Até.